Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, estou de volta para a gente meditar em Josué capítulo 6, parte 1, episódio de número 898, 11ª temporada. Depois que Josué encontra aquele comandante dos exércitos do Senhor e ele parte para o cerco a Jericó, é o que a gente vê aqui no capítulo 6. Leia o capítulo 6, leia o capítulo 5, todos os outros capítulos e as explicações, e que Deus abençoe grandemente seu coraçãozinho e sua vida através da palavra dele. Estamos aqui no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts eu acho que não mais, mas no YouTube Studio, tantos outros distribuidores aí, a gente encontra esse trabalho fantástico que Deus tem nos dado graça para continuar fazendo, que é explicar sua palavra num contexto, no texto, uma interpretação histórico-gramatical e muita teologia bíblica gratuita para você aprender mais do que a palavra tem a nos ensinar. Josué 6:8, a gente vê esse cerco a Jericó aqui. E quando a gente lembra do Mar Vermelho, uma terra sem água, a falta de comida, o terror dos espiões, o povo guerreiro de Baçã, o Jordão para atravessar e agora uma Jericó com muros. Essas sucessivas provações que testaram a fé e a resolução de Israel. O versículo 20, nós vemos a tomada de Jericó. É a primeira grande vitória dos israelitas sobre os cananeus. É um símbolo da vitória do povo de Deus sobre os seus adversários. Com ela, nós aprendemos o segredo e o método para o sucesso nesse conflito. A primeira coisa exigida do povo de Israel é um grande ato de fé. Não era um mero exercício de fé, acreditar que o toque das trombetas sagradas seria suficiente para derrubar aquelas muralhas maciças que se erguiam como barreiras intransponíveis ao redor da cidade. Era necessário que os sitiantes eles se elevassem acima de todos os aspectos meramente materiais da situação e perseverassem. Como disse o autor da Epístola aos Hebreus, como quem vê aquele que é invisível, confiando inteiramente em sua palavra, Hebreus 11:27. Essa fé não é um mero sentimento de confiança. Ela envolve também uma ação concreta e ao mesmo tempo perigosa. Os israelitas não deveriam esperar inertes que o milagre acontecesse em seu favor. Eles tinham uma ordem direta para obedecer. A arca deveria ser carregada triunfalmente, às vezes ao som vibrante das trombetas, ao redor dos muros de Jericó, de onde o inimigo poderia mirar mortalmente nos sitiantes. Assim, para Israel, crer e obedecer é agir apesar do perigo. Essa é a fé, da qual se diz que vence o mundo, 1 João 5,4. Essa fé, ela encontra resposta na poderosa graça de Deus. Essa graça, ela se deleita em manifestações soberanas. No exercício de sua absoluta liberdade, Deus muitas vezes escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, 1 Coríntios 1:28, magnificando assim sua graça pela própria desproporção entre os resultados e os meios aparentes usados para realizá-los.
Que poder há no som de uma trombeta para abalar os alicerces sólidos da muralha de uma cidade? Num chifre de um animal sendo tocado, essa era a trombeta. Pode o seu toque mais estridente fazer uma pedra maciça tremer até cair. Deus mostrará que o poder é somente seu, que a confiança de Israel não deve estar em nenhum braço humano, mas somente nele. Sem dúvida, ele muitas vezes usa os meios naturais que foram designados por ele. E sua graça não se encontra no curso ordinário das coisas, opondo-se à natureza. A vida cristã, ela não é mágica, mas essas grandiosas manifestações da soberania divina, chamadas milagres, nos colocam em contato direto com o poder soberano de Deus, do qual fluem todas as influências abençoadas. Além disso, não nos esqueçamos de que há uma distinção a ser observada entre o que pode ser chamado de um período criativo da religião da redenção e seu estágio subsequente de preservação e desenvolvimento. A corrente da nova vida, ela precisa primeiro abrir caminho, antes de poder seguir seu curso firme entre as margens de um leito definido. Portanto, meus queridos, o que diz respeito aos milagres, há uma grande diferença entre a época que testemunhou os primórdios do cristianismo e os nossos dias, que são uma era de desenvolvimento. A queda dos muros de Jericó diante do toque das trombetas sagradas é um símbolo apropriado do triunfo do Espírito sobre a força material. Aqueles chifres sagrados, eles acompanhavam os cânticos de Israel, seus hinos de adoração elevados ao Deus verdadeiro. E foi essa gloriosa verdade do único Deus vivo e verdadeiro que finalmente subjugou as nações cananeias. Mens agitat molem. A mente move a matéria. Ela sempre triunfa sobre os obstáculos materiais. A força nada pode fazer contra ela, porque ela mesma é o poder de Deus. Essa expressão latina, mens agitat molem, a mente move a matéria. O cristianismo primitivo viu a cidadela do paganismo cair diante de si. A todo-poderosa Roma prostrou-se quando a trombeta do evangelho enviou sua voz sonora para o meio de um mundo oprimido e decadente. Assim também, numa época posterior, a fortaleza da superstição romana desmoronou em ruínas diante do hino de Lutero, que incorpora todo o espírito da reforma. Um hino sobre a justificação pela fé era como as trombetas de Israel para Jericó papal. Creia somente e verás a glória de Deus. Fortalezas. Quando o autor da epístola aos Hebreus diz: pela fé caíram os muros de Jericó depois de terem sido cercados por cerca de 7 dias, Hebreus 11:30, ele confirma o caráter sobrenatural desse evento. Não foi por qualquer força natural, como erosão, tempestade ou mesmo terremoto, mas sim pela fé que se apega ao poder invisível de Deus que o efeito foi produzido. Foi um elo na cadeia de maravilhosas manifestações divinas que marcaram aqueles tempos. O elemento miraculoso, ele está indissoluvelmente entrelaçado com a trama da história. Só pode ser negado aqui por aqueles que estão dispostos a relegar tudo ao reino da fábula e do romance. A queda dessa cidade fortificada de Jericó teve um significado peculiar e uma relação importante com os eventos que se seguiram. Como a fortaleza mais poderosa de Canaã, sua conquista era a chave para a posse de toda a terra.
sendo provavelmente a cidade mais perversa do mundo. Sua ruína foi uma profecia dos julgamentos implacáveis de Deus sobre as abominações da idolatria fenícia. A solene procissão da arca, repetidas vezes ao redor da cidade, era uma declaração significativa de sua soberania sobre ela. Assim, os israelitas foram ensinados que uma herança que não haviam conquistado por sua própria habilidade e força, mas que lhes fora dada pelo Senhor, versículo 2, versículo 16, deveria ser mantida em fidelidade incondicional a Ele. Salmos 44, 3. Nós vemos neste evento aqui do texto uma representação típica da conquista divina dos poderes do erro e do mal no mundo. Isso prefigura o ataque do reino da luz ao reino das trevas e apresenta como numa parábola encenada a verdade apostólica. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, segundo Coríntios 10, 4. Na própria Jericó, nós vemos um tipo das fortalezas da iniquidade no mundo. A cidade estava bem fechada, ninguém saía nem entrava, versículo 1. A força natural das fortificações era complementada pelo espírito de resistência do povo. E nós somos lembrados daquelas condições da alma humana em que ela é impenetrável à influência da verdade divina, resoluta em sua incredulidade, impenitência, afeição corrupta, maus hábitos, fechada contra os poderes que lhe trariam uma vida nova e mais nobre. Mas a imagem da cidade fechada, ela sugere não tanto a resistência da alma individual à influência redentora, mas sim a das formas do mal existentes no mundo. Sistemas de pensamentos falsos, instituições corruptas, costumes sociais perniciosos, fortalezas da infidelidade, do vício, da tirania, da superstição, da idolatria. Somos lembrados de quão profundamente enraizadas estão essas práticas, quão fortes estão nas tendências radicais da natureza humana e nos costumes tradicionais de séculos. Assim como Jericó, o próprio foco da corrupção cananeia em meio às suas grandiosas palmeiras. Essas formas de mal se erguem como manchas na bela criação de Deus e lançam sua sombra mortal sobre a vida de outra forma feliz do homem. É contra elas que o reino da verdade e da justiça trava uma guerra, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O modo da queda da cidade, ela sugere a relação existente entre o instrumento humano e o poder divino nesse conflito espiritual. Observe a aparente impotência dos meios utilizados em vista do fim a ser alcançado. Essa procissão silenciosa da arca e do exército armado em torno das muralhas, o silêncio quebrado apenas pela música rudimentar das trombetas dos sacerdotes. Que farsa solene deve ter parecido. Nós podemos imaginar com que escárnio foi recebida pelos homens da cidade. Se é esse, é todo o poder que pode ser usado contra eles, não tem muito a temer. A analogia espiritual é clara. Para homens destituídos de fé, incapazes de descobrir a força irresistível que os sustenta, os instrumentos do reino de Cristo parecem muito fracos. Os praticantes da iniquidade em seus refúgios de mentiras, ousados na força do costume, riem de armas como essas, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, 1 Coríntios 1,18. Mas as aparências externas são uma regra de julgamento muito falsa.
O poder soberano, ele pode operar por meio dos instrumentos mais humildes e simples. A sua eficácia é frequentemente inversamente proporcional à sua aparente fragilidade. Nós temos, porém, o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo Coríntios 4:7. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Jericó nos ensina que as maiores muralhas não caem pela força do braço, mas pela obediência que nasce da fé. Quando o povo marchou, tocou e gritou, segundo a palavra do Senhor, mostrou que crer é agir, mesmo quando tudo parece improvável. A vitória veio não pelo poder humano, mas pela graça soberana de Deus. Assim também hoje, meus queridos, as fortalezas exteriores e interiores só cedem quando a fé perseverante se apoia totalmente nele. Guarde isso. As fortalezas exteriores e interiores só vão ceder quando a nossa fé perseverante se apoiar totalmente nele. Se Deus é quem luta por nós, por que temer muralhas que parecem intransponíveis? Não será a obediência fiel, mesmo em silêncio e risco, o caminho para vermos os muros ruírem? Oh, Jesus amado, tem um cantinho aí para você orar comigo? Falar com Deus, que palavra tremenda hoje. Espalhe essa palavra. Aleluia, que ela alcance outros corações. A internet tira esses limites territoriais e geográficos, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a marchar pela fé quando os muros se levantam diante de nós. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Derruba as fortalezas da incredulidade, do medo e do pecado em nosso coração. E faz-nos viver na confiança de que o poder, ele é todo teu. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continua firme, meu querido, minha querida ouvinte. Firme em Jesus, perseverante, sabendo que as armas da nossa guerra não são carnais, tá bom? Mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu volto e espero encontrar você lá no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.